1 Reis 17, 1 Reis, versículo 12. Vamos ler o versículo 8 para você entender um pouco. É rápido. Então o Senhor Deus disse a Elias, versículo 8, 1 Reis 17, versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-te e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. E eu mandei que uma viúva de morar ali dê comida a você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Versículo 11. Quando ela ia ir buscar a água, ele chamou e disse: traga pão também, por favor. Ei, profeta, hein? Profeta, hein? Alguns pensam assim: mulher está necessitada ali, sem chuva naquela época. Aí Deus manda o profeta de encontro a uma mulher. É Deus na contramão da lógica humana. Aí vai de encontro a uma necessitada, e quando chegar lá ele diz: dá água. A água tem, em casa de pobre tem água, aqui não falta é água, porque a água vai ter, agora pão não sei. Aí ele diz: tá bom, deu água, então agora eu quero pão. Deus conhecia que a viúva ia fazer ele encontrar ele, Deus sabia. Se Deus sabia que ela ia encontrar ele, que ia alimentar ele, ele sabia a situação que ela estava passando. É na contramão que Deus trabalha, contra o inferno, contra toda a lógica humana. Ele vai e estabelece onde não é estabelecido nada, e ele acrescenta onde ninguém não vê nada. Ele acrescenta, ele faz caminhos no deserto, faz rios sair de pedra. É contramão, Deus é contramão. Vai contra a sua lógica. Às vezes o seu momento de tribulação, é meu fim. Não, não é seu fim não. É só o começo da sua vida de vitória pela fé. Você não sabia disso. E às vezes você desiste no meio do caminho por causa da choradeira, dos biribiri da vida. Em vez de se posicionar, não, vamos para cima. Porque Deus está conosco, Ele me ama, Ele está comigo, e eu vou vencer. Deus jamais te chamaria, mesmo sabendo a sua necessidade, para passar por apuro e perder e ser destruído. E Deus jamais usaria um profeta como usou Elias para lhe pedir pão e água, pedir água e pão, sabendo a situação daquela mulher. Deus sabia a situação daquela mulher. Ela tinha água talvez, mas talvez pouca água, porque estava chovendo. A Sabesp está aí fazendo aí, reateia aí, aquela restrição de água. E a hora que falta não tem para ninguém. E pelo jeito ela tinha um pouco de água, que ele trouxe a água e depois ele disse: me traga agora também o pão. Aí apertou, hein? Quando Deus exige de você mais do que você pensa, não, ainda não é suficiente, agora você oferece mais. Agora você vai dar o que eu quero do que você tem. Você não tem mais, Senhor, mas eu já fiz. Deus fala: precisa mais um pouco. Ore mais sobre isso. Jejue agora por isso. Vá de encontro a essa pessoa. Tenha mais paciência, tenha mais amor, tenha mais perseverança nisso. Às vezes Deus exige de você um posicionamento e você fala: eu não tenho mais nada a oferecer. É o que você pensa. Mas Deus, Ele opera aonde o seu limite acaba, onde você fala: não tenho mais como resolver isso. É aí que o milagre de Deus vem. O poder sobrenatural de Deus encontra uma oportunidade para se manifestar. Então, você viu essa testemunha, está escrito aqui. Ele disse que Deus antes mandou o profeta e disse: você vai encontrar uma mulher, e lá ela vai te alimentar. Mas nem o profeta sabia que a mulher estava pior que ele. E a situação estava difícil para ela também. Mas ele obedeceu a pedra. E chegando lá, o profeta disse: quero água.
Aí a pessoa ficou sem entender. O cara devia vir aqui me abençoar. Devia esse pastor vir me abençoar. Está pedindo oferta, pedindo. Fazer sacrifício para orar. Às vezes eu orar por mim, está mandando eu orar. Levantar de madrugada, jejuar. Era para eu estar recebendo, não. Eu estou fraco, eu que preciso receber. Não. Deus vai na contramão de não. Você não precisa receber, você precisa oferecer. Porque é ofertando a sua vida no altar, é que Deus vem de encontro a você, e ali começa a operar um milagre aonde você não pode mais fazer nada. No ponto onde você já não consegue mais fazer e nem resolver, é o ponto que Deus quer encontrar você para manifestar o poder dele, do milagre. Manifestar os milagres. O Espírito falou, é um ano de milagres, maravilhas e coisas extraordinárias acontecer na vida daqueles que estão na engrenagem, estão permitindo a engrenagem funcionar. Tem uns que tiram uma das engrenagens ali e quer receber do sobrenatural de Deus, não vai receber, vai ficar ali rodando e sem resultado. Mas se você pôr a engrenagem correta, o Espírito na sua vida como primeiro lugar, comunhão com o Espírito, oração, louvor, adoração, faz parte do seu dia a dia, e ali ele encontra dentro de você a palavra, porque eu leio a palavra, porque eu medito, não é só ler um livro, por ler, você lê e diz, eu li. Você leu aquele livro? Eu li. E o que você entendeu? Nada, porque eu só li. Mas se você meditou, parou para tentar entendê-lo, você vai ter lembrança do conteúdo daquilo. Então não é só ler, é meditar, Jesus disse. Medite na palavra. E quando o Espírito encontrar a palavra, a engrenagem começa a se movimentar. Eu sempre, na outra ministração, trazendo o invisível à existência, o Espírito falou bem claro isso. Se ele não encontrar a palavra no espírito do homem, não haverá resultados sobrenaturais na vida dele. Não tem como o poder se manifestar, porque não encontra a palavra de Deus dentro dele. Mas se ele encontrar a palavra, a engrenagem começa a girar. E aí a segunda engrenagem é a fé, porque a palavra começa a gerar a fé. E a outra, terceira engrenagem da fé é a visão que a fé gera dentro daquele que crê. Porque uma pessoa que só crê, mas ela não tem foco, ela não consegue enxergar a grandeza do poder de Deus para realizar aquilo, a confiança em esperar, ela não pode viver o milagre de Deus. Então não basta ter fé apenas, tem que ter a visão da fé. Você tem que gerar dentro de você aquela certeza de que Deus vai manifestar aquilo que você espera. Então a engrenagem da visão da fé te leva a uma posição de a fé é a certeza das coisas que se espera, mas a visão de fé vai trazendo convicção a você daquilo que Deus quer realizar. Eu estou dizendo convicção, por exemplo, eu vou usar exemplo quando alguns negócios que eu fechei uma vez, de negócio imobiliário, foram 4 anos olhando para um quadro e dizendo, venha a existência, venda 1, venda 2, venda 3, 4 anos, irmãos, venda 1, venha, é loucura, às vezes eu saía do quarto para fazer outras coisas, eu olhava o quadro, eu profetizo. Sabe o que é isso? A visão viva da fé. Não era só crendo que Deus ia abençoar os meus negócios, era tendo visão de que aquilo que o Senhor disse, você vai vender, e não é uma venda só, é 2 e 3, você vai vender. Gerou dentro de mim a certeza, não só da espera, mas a convicção, a visão trouxe, de que eu ia viver aquilo. Então aquilo não saiu da minha frente, e eu promovi um ambiente para que eu não me esqueça, porque quando Deus falou para Josué, diz, escreva nas paredes, escreva a minha palavra em qualquer lugar, onde você for passar, vai para o banheiro, põe um quadro lá, vai para a sala, põe um quadro, a palavra, escreva, em todo canto da tua casa, mas coma, guarde esta palavra, porque esta palavra, a palavra de Deus te fará bem sucedido. Está lá em Josué, no livro de Josué.
não me engano, 3, 1 ou é 3 no capítulo. Eles dizendo, se esforçam, mas eles dizem em primeiro lugar, guarde a minha palavra dentro de você. Quando o Espírito encontra a palavra, ele gera fé. E quando ele gera fé, a visão da fé se faz necessária. Porque senão a pessoa se esquece. É o memorial da fé, quando a pessoa gera e ela tem convicção, ela tem que manter viva aquilo que Deus colocou no coração dela e que ela vai ter, de que ela vai realizar, de que ela vai ser curada. Então você tem que manter viva essa visão. Deus falou que Ele dá, eu creio, está aqui dentro gerado, eu creio, e isso vai vir à existência, vai existir, porque eu estou chamando a existência. Então a visão da fé, sempre na sequência, na próxima engrenagem, ela traz a confissão, o decreto, a confissão de fé, que é o decreto da fé. Falar. Então quando eu tenho a visão do que Deus já me deu, eu começo a ter uma tendência de, quando olhar para aquilo, profetizar palavras, ordenar palavras, e as palavras têm poder de criação, e aí começa a gerar o que estava no mundo espiritual. A palavra, a fé, a visão da fé estava no campo espiritual, mas quando chegou no decreto, nas palavras, que também está no campo espiritual, porque as palavras são invisíveis, começou a se gerar o que era invisível para se materializar, e começa a se viver o que estava crendo em Deus. Não é gerado por pensamento positivo, não, é gerado pela palavra de fé, pela visão da fé que Deus deu na sua palavra. Porque o sobrenatural não é uma pessoa que opera, que daí não seria sobrenatural, seria natural, é além do que é natural. Quer dizer que não depende do que o homem pode fazer. O que vai acontecer na sua vida e traz à existência é a forma de Deus operar além do que é natural. Então nós, movimentando essa engrenagem, nós podemos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, principalmente nesse ano de 2026. Ele disse para renovarmos a nosso memorial daquilo que já estabelecemos. Quando ele disse renovar o memorial, é para manter vivo aquilo que já pedimos, aquilo que nós já escrevemos a respeito do que queremos. E se nós determinamos o propósito com sinceridade, não com uma ilusão, com pensamentos vagos, vazios, mas crendo, então você pode ter certeza que você vai viver os milagres. E Deus já preparou os milagres muito além daquilo que você escreveu naquele memorial. Está lá no memorial dos 5 anos. O que você colocou desde 2021 está guardado ali. Aqueles que fizeram os memoriais. E eu sei que muitos já viveram o que escreveram. Deus já trouxe milagres, portas se abriram, coisas aconteceram, se realizaram. E o Senhor disse de novo: não faça novos propósitos, renove aquilo que está estabelecido apenas com uma oferta no meu altar. Porque eu vou operar mais milagres esse ano, maravilhas e coisas extraordinárias vai acontecer, mas você precisa fazer essa engrenagem andar. Eu mandei lá a engrenagem para vocês. Tem que estar a palavra. Se o Espírito não encontrar a palavra, a engrenagem não vai estar completa, não vai girar. Se o Espírito não encontrar a fé, porque fé não existe sem palavra. E se o Espírito não encontrar a fé, a visão da fé não vive sem a fé. E se não tem palavra, não tem fé. Se não tem fé, não tem visão. E se não tem visão, o seu decreto é vazio, é um decreto fraco. Aí passa a ser natural, porque é apenas um pensamento positivo. E não é pensamento positivo. Ah, eu vou ter porque a vida, eu quero ter, eu vou pensar assim, que é Deus, essa é a coisa do mundo. Nós não estamos dizendo decretar as coisas baseado nos conceitos de homens, de filosofias humanas. No conceito da palavra de Deus, que é Deus dizendo: aquele que persevera, aquele que crê que eu estou cumprindo as promessas da minha palavra, que eu sou Deus do impossível e que confia em mim, verão o meu poder. Operarei coisas maravilhosas. Clamas a mim e te responder-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. É promessa de Deus. Não é decretar palavras em cima de conceitos vazios de homens, de pensamentos positivos e não sei o que, uma teoria que existe por aí. É em cima da palavra de Deus, porque a única palavra que tem o poder do sobrenatural para agir. Por favor.
sobrenatural de Deus. Para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui voltamos para a palavra. Ele disse para a mulher: não só traga água, traga também o pão. É isso que ele disse para a mulher. Como a mulher não tinha nem direito nem o que comer, será que Deus não sabia disso? Será que Deus revelou a mulher que ele ia encontrar e não revelou para ela a situação da mulher? Então Deus sabia tanto a necessidade dela, como sabia o que ela tinha ou não para oferecer. Mas o Senhor pediu para ela oferecer. Então Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer. Você pode, é que você não quer. Você é preguiçoso. Eu já falei várias vezes, a palavra de Deus diz: Deus não gosta de preguiçoso. Está lá em Provérbios, não é com Provérbios inteiro. E a maioria das palavras em Provérbios, o preguiçoso não tem resultado. O preguiçoso não corre. O preguiçoso não vive o que Deus quer. Porque Deus não gosta de gente preguiçosa. Tem que ter disposição. Tanto que ele disse para Josué: vai, tem de ânimo, te esforça, anda na direção. Não fica aí olhando as coisas, chorando o que passou, porque o que passou não resolve. O que passou já foi. Mas o presente, o seu posicionamento no presente, isso sim vai resolver. Então tem que ter posicionamento. Tem que tomar o posicionamento correto diante de Deus e no presente. E Deus sabia da situação daquela mulher. Mas vamos lá para o versículo 12 para ele estar concluído. Porém ele respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais. A mulher disse para o profeta. Ele pediu: traga também o pão então, por favor. Eu acho que ela deve ter pensado: esse cara não sabe como que eu estou, a minha situação. Estou aqui na situação tão difícil. E ele, será que ele não sabe que ele é um profeta que não tem pão para dar para ele? Mas ela respondeu para ele: juro por Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando um dos pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois disso morreremos de fome. Olha a situação. Era a última alimentação que ela ia fazer. A última alimentação. E depois disso ela iria ter problemas. Talvez não tenha mais o que comer. Mas ele disse para ela: faça. Olha o que ele disse no versículo 13. Não se preocupe, mulher, disse Elias para ela. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho, um bolo. Mas eu creio que é pão mesmo. Na época, porque não existia massa de bolo. Eles faziam pão. Mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Mais uma coisa para conflitar, né? Você está numa situação difícil, aí vem alguém e diz: irmão, nós precisamos perseverar mais um pouco na oração. Mas orar ainda mais. Agora não é só orar, agora você precisa dar a sua oferta no altar, sela esse propósito. Mas agora que eu pensei que você ia me ajudar, que eu ia receber de Deus emprego. Eu estou desempregado ainda, pastor. Fala assim: mas Deus está falando para você fazer uma nova oferta do que você tem, não importa o valor. Ou então Deus está falando para você levantar de madrugada e orar. Mas eu orei o dia inteiro. Mas Deus quer que você levante de madrugada e ore por mais 3 dias. Foi assim que ele falou para ela. Já estava difícil. E de ver ele trazer a solução para ela, ele trouxe para ela: faça, mas vocês não vão comer primeiro. O primeiro vai vir para mim. Porque ali está a figura do profeta, é a figura do Espírito Santo falando com aquela mulher, dizendo para ela: primeiro sou eu, é Deus na sua vida. Primeiro é o que eu quero que você faça. E depois que você fizer o que eu quero que você faça, aí você vai experimentar o que eu tenho para você. Então jamais ele queria ver ela passando fome e que ela morresse de fome. Mas ele disse que Deus pôs na boca dele. E quem estava falando com aquela mulher não era qualquer pessoa, era Elias, cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito quem estava falando com aquela mulher: faça, mas agora você não coma,
primeiro eu vou comer. Imaginou a cabeça de algumas pessoas aqui, dizendo: ainda não é assim, você precisa perseverar, faça mais uma oferta. O pastor só pede, o pastor só quer que eu ore, o pastor só quer que eu faça. Às vezes a mente carnal se perturba quando Deus exige mais um pouquinho de você. E eu creio que aquela mulher poderia se perturbar, mas ela sabia quem estava falando com ela. E quem estava falando com ela não era qualquer profeta, era um homem de Deus, que sabia que servia a Deus. E ela não tinha dúvida da vida de Elias. Então ela disse: não, se ele pediu, é porque Deus está aqui para me ajudar, e eu vou crer. E aí ela foi lá e não questionou, não desobedeceu, fez o que tinha que ser feito. Vamos ler mais 11 versículos. Pois o Senhor Deus de Israel diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Olha a promessa que depois que ela foi fazer o pão, ela não parou e disse para ele: não vou fazer, porque é um absurdo o que você está me pedindo, eu já não tenho o que comer, e você me pediu o que eu não tenho. Quer dizer, o que eu não tenho, não, o pouco que eu tenho. E às vezes Deus está pedindo ainda para você o pouco que você tem, e não é uma questão financeira, às vezes é uma questão espiritual mesmo, que já está esgotado, mas Deus ainda fala: persevere mais um pouco, insista mais um pouco, não desista disso, continue orando mais um pouco por isso. E às vezes é este pouco de farinha que você tem, que Deus ainda quer que você persevere. E aí ela perseverou, ela foi lá na cozinha e falou: vai acabar, mas vou fazer. E obedeceu. E o profeta veio com a palavra de Deus para ela. Aí agora veio Deus dizendo: aqueles que fazem o que eu espero que façam, esses estão prontos para receber o que vem de mim, o que vem das minhas mãos, não o que vem de pensamento humano, o que vem de sobrenatural. E ele disse para ela: o Deus de Israel diz: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Não faltará. O versículo 15 diz: então a viúva foi e fez o que Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido. Versículo 16: por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aqui só eu quero falar. A mulher não colocou em questionamento. Vocês lembram da ministração de Jó? O erro de Jó, ele pecou, não foi por causa das atitudes dele, não, de pecado, de ir contra a palavra de Deus, não. Ele pecou quando começou a questionar Deus. Porque quando a gente vive situações que a gente não consegue explicação, a gente tem a mania de achar que Deus tem que dar a satisfação daquilo, como ele fosse o seu servo. Deus não é seu servo, não. Deus não precisa de vocês, nem de mim. Somos pó, farinha, areia. Para Deus, quem precisa somos nós. Quem é aqui o soberano é Deus. Nós precisamos de Deus, e não Deus de nós. Então nós temos que entender que quando Deus vem de encontro à nossa vida, é porque Ele quer operar algo ao nosso favor, e Ele sabe as nossas limitações. Então Ele não vai te pedir mais do que você possa oferecer. Se Ele pediu a você de alguma forma, em sonhos, na igreja, seja o que for, é porque você pode fazer. E quando você fizer, é porque Ele já estabeleceu uma promessa em relação àquilo. Então a mulher não questionou, porque a primeira atitude é ficar questionando Deus o porquê daquilo. E esses questionamentos é o que faz você errar e retroagir, de ver avançar. Porque Jó, Deus teve que vir advertido. Foi a única coisa que Deus teve que descer do céu e mostrar para Jó: olha, você é pequeno demais para você questionar quem sou eu, ou por que você está passando por isso. Apenas confia, Jó, como sempre você fez, e eu já tinha um escape para você. E para essa mulher, Deus já tinha um escape. Então ela não questionou. Por ela não questionar,
Na sequência, Deus revelou a palavra de promessa para ela. Disse: olha, pode ir tranquilo, não vai faltar mais, porque o seu coração não me questionou. Não vai faltar mais farinha na sua panela. Pode fazer. Aí você fala assim: mas o que tem de sobrenatural que não vai faltar mais farinha? A farinha e o azeite se multiplicou. E se multiplicou numa época onde as pessoas estavam vivendo a pior seca da época. Não tinha como ter resultado de agricultura para poder fazer farinha. Não tinha chuva. Tanto que lá está dizendo: antes de cair a chuva, a promessa de Deus é que não vai depender das circunstâncias humanas. Não vai depender de governo se acertar, de governo internacional, nacional, de crise econômica ou não. Ele está dizendo que independente das circunstâncias, do que a vida ou a situação naquele momento apresentava, ele está dizendo: eu tenho uma promessa. A sua farinha vai se multiplicar, porque você não me questionou, porque você se posicionou e fez, que ela em seguida foi fazer o pão, e fez o que eu pedi, e não me questionou. Então eu te dei uma promessa. Está em tempos de seca, difíceis, como muitos dias hoje temos vivido, situações difíceis economicamente, em muitos lugares, em muitos países. Está ficando difícil a situação em vários aspectos da humanidade. E Deus diz: não se preocupe, que ainda que não tenha chuva, é a promessa que Ele deu para ela, mesmo antes de cair a chuva, mesmo nesse tempo de seca, na sua casa não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar, representa a farinha e o azeite, a provisão, porque Deus olhou para você e se agradou de você, o seu posicionamento, porque Ele encontrou em você a engrenagem em movimento, não encontrou a engrenagem travada, a palavra travada, sem palavra, a pessoa sem fé, a pessoa sem visão da fé, a pessoa sem decretos, sem proferir palavra de fé, só falando do problema, falando da vida dos outros. O que Deus encontra quando Ele procura vocês? Vocês com medo ou vocês numa posição certa? Porque às vezes as pessoas ficam falando mal das coisas, irmão, e às vezes tem que se esconder da sua fragilidade. Aí eu falo mal dela, porque na verdade eu tenho inveja dela, porque eu me sinto inferior a ela, porque eu sou inseguro. Então eu falo mal do chefe, porque na verdade, né, eu não gosto dele, ou porque tenho insegurança a respeito da forma que ele lidera. Então às vezes o problema está em mim. Então as pessoas falam, mas não importa o que as pessoas falam, você tem que se posicionar. A sua engrenagem tem que funcionar. Você tem que deixar a palavra em movimento dentro de você. Você tem que deixar a sua fé em movimento dentro de você. E a fé ficar viva através da visão, quer dizer, guardar aquilo que Deus disse que vai realizar na sua vida, como nós chamamos de memorial. É aquilo que estabelecendo, aquilo que Deus, através do que você fez, o Espírito trouxe dentro de você, você vai viver isso. Aquela certeza que Ele deu ao seu coração, a visão do que Ele vai realizar. E você começa a decretar. O fazer do pão é o uso da palavra, do trigo e do óleo, da unção da palavra. É produzir todo dia o decreto, todo dia pegando a farinha, pegando o azeite e produzindo o decreto. Eu creio, Senhor. Ainda não tenho, mas eu vou ter. Ainda não chegou, mas vai chegar. Porque Deus me deu uma promessa que eu vou ter isso, que eu vou comprar isso, que eu vou fazer aquilo, que minha saúde vai ser uma bênção, que eu vou conseguir vencer. Tudo que Deus gerou dentro de você, na sua intimidade com Deus, e gerou visão, quer dizer, que deu convicção. A visão é a convicção da fé, não é só a certeza do que se espera, é a convicção. Não tem como ter visão com dúvida. A visão é a certeza, eu creio que isso vai ser verdade, porque Deus gerou isso dentro de mim e disse para mim, eu vejo isso acontecendo. É a convicção. Então os decretos vêm confirmar a visão. E quando você decreta, você mantém vivo a visão da fé. E os decretos mantêm vivo, como a oração mantém viva a visão da fé. Então decrete a palavra ao seu favor, a favor daquilo que você estabeleceu diante de Deus como objetivo de conquista, de cura, seja o que for, de propósito que você colocou diante de Deus. Fique firme, porque o decretar, o ler a palavra, o profetizar a palavra sobre aquilo que você crê que Deus vai realizar, é o fazer do pão todo dia.
mesmo que ainda não chegou o tempo da chuva, mesmo que o mundo esteja em dificuldade financeira, o Brasil, a prefeitura, seja o que for, mesmo que a sua empresa esteja em dificuldade financeira, fique na posição em Deus, fazendo o seu pão todos os dias, conforme Deus falou. Decrete a palavra, em nome de Jesus vai ter, em nome de Jesus vou viver, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai ser uma bênção essa menina, esse menino, vai ser uma bênção esse esposo, essa esposa. Decrete a bênção daquilo que Deus gerou na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então o profeta deu a promessa, e assim a palavra de Deus diz: a viúva foi e fez como ele tinha dito, e como o Senhor havia prometido por meio dela, no versículo 16, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, não vai faltar. Amém? É isso que eu tenho para dizer para você. Aí eu vim aqui com um propósito. Aí eu disse para vocês: façam. Façam e servem a memorial de vocês, na visão de fé com um propósito. A família, quem lembra disso aqui? E das finanças. Aí alguns acham estranho, falam: como assim? Está inventando coisa. Não precisa entrar, fica de fora. Quem não crê, incrédulo, fica de fora. As coisas de Deus é para os que creem. Como o profeta, a mulher não questionou, ela creu apenas, e Deus cumpriu o que ele disse. Então, quando Deus gera algo que traz a visão até você, seja por intermédio de uma pessoa, de um profeta, ou seja através de sonhos, quando Deus gera algo, é porque Ele tem coisa a realizar. E a promessa de Deus para nós esse ano 2026, milagres, repete comigo: milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Mas a engrenagem tem que estar. O pãozinho tem que estar sendo feito todos os dias para oferecer a Deus. E a mistura do pãozinho, palavra, farinha e azeite, comunhão com o Espírito. Não tem palavra, não tem comunhão com o Espírito, então não tem pão. Se não tem pão, não tem o que oferecer a Deus. Se não tem o que oferecer a Deus, o seu propósito é um propósito vazio, natural apenas, não é sobrenatural. Ele vai ficar no campo natural, porque Deus não vai agir com o sobrenatural se não houver a engrenagem andando. Dá para entender? Então faça o seu pãozinho todo dia. Palavra, lerá a sua palavra, medita. Põe ela para dentro de você, não é só ler por ler, não. Põe para dentro, declara ela, decreta sobre a tua bênção de manhã. Vou para o trabalho, aquele trabalho eu vou prosperar. Deus vai me abençoar. O Senhor me abençoa, que aquele chefe ele vai ser liberto. Aquilo que você está declarando: eu vou entrar naquele trabalho hoje e é guerra, ali vai ter paz hoje, porque eu vou entrar naquele lugar e vai ter paz naquele lugar. Esses demônios vão amar, use o decreto daquilo que o Espírito te deu como autoridade e determine a sua bênção. Você vai estar se movendo com a unção do Espírito, com óleo, e não vai lhe faltar, ainda que seja em meio a situação tão difícil que você tem vivido. Creia nessa palavra. Liberei aqui para você fazer o pão. Isso aqui é para vocês fazer o pão. Meramente aquela mulher concordou com o profeta. Ela entrou em concordância e ela trouxe o pão para ele. Obedeceu só isso. Não deixe de fazer o propósito. O propósito tem que ser o primeiro. Durante esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, é o que Deus disse, os primeiros 3 meses do ano, colocar diante dele a oferta e declarar a visão de fé, de vitória. Amém? E não faltará o trigo nem o azeite. E os resultados virão os milagres. É que eu não quis continuar lendo. Na verdade, porque não tinha que ver hoje. Mas você vai ver o milagre do Filho Eterno em seguida. Deus operando milagres sobre a morte. Porque ela precisava estar com essa oferta à vontade. O pãozinho que está sendo ofertado. Então, quando Deus leva alguém a trazer a vocês, você confia que aqui tem homens de Deus pregando aqui nesse lugar.
Então obedeça. Concorde e obedeça. Se não concordar, não faça. Não precisa ser obrigado a concordar com nada. Mas se concordar, obedeça, faça. Não é concordar e não fazer, faça. Faça o pãozinho. Vou fazer o pãozinho. Eu creio que Deus tem algo para mim. Através dessa palavra, obedeça. Amém?